Olá, bom dia para você que está fazendo a leitura agora de manhã. Boa tarde para você que irá fazer a tarde e boa noite para quem for fazer a noite. É uma alegria contagiante estar com vocês e vamos que vamos a nossa leitura de hoje, né? Lembrando que ontem nós demos pela última vez a dica para concorrer aí ao prêmio do mês de maio, né? Não será um livro, tá? E também nós vamos dar um livro também. Mas esse livro, nós também já explicamos como que vai ganhar e quem poderá concorrer a esse livro, né? Só quem ainda não ganhou o livro, tá bom? Então vamos lá, nossa leitura hoje é capítulos 20, 21 e 22. Olha para vocês verem, ó. 20, 21 e 22. Depois amanhã será 23, 24 e 25. E aí nós já encerramos o livro de 2 Reis. Está sendo bom, né? Para você que está acompanhando desde o início comigo, tem certeza que está curtindo muito. E outra, gente, vamos aproveitar enquanto temos a liberdade para lermos a palavra de Deus. Porque estão querendo barrar nos Estados Unidos, né? Então vamos lá, vamos aproveitar e vamos ler enquanto pudermos a palavra de Deus, guardar na mente, guardar no coração a palavra de Deus e vivê-la. Vamos lá? Aliás, a melhor maneira de gravar no coração a palavra de Deus é pondo ela em prática. Tá bom? Então vamos lá. Não é fácil não, mas a gente vai fazendo, né? Tentando assim. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa, 2 Reis, capítulo 20. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. E das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a sua saúde. Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. A embaixada da Babilônia. Neste tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Olha que aqui nós temos uma lição para a nossa vida. Uma lição muito preciosa. Ezequias saiu mostrando tudo na casa dele, tudo que tinha, tudo que não tinha, o que era, o que não era. Então vamos ver o que aconteceu a partir do versículo 14, né? Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse:
Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Veja bem que, primeira lição, eles eram estranhos, pessoas que vieram ali, olha. Ele se agradou dos mensageiros, nunca tinha visto esses homens na sua vida. Vamos lá, primeira lição, eram estranhos. Não vai mostrando a sua casa inteira para pessoas que você não conhece, só porque você gostou da blá blá blá, da palavrinha dele. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é esta palavra do Senhor que disseste. Pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Ou seja, nós temos aqui a lição: não mostre, não é porque você gostou, que a pessoa foi educada, a pessoa foi gentil, você sai mostrando tudo que você tem pela frente, né? Agora, outra lição aqui. Ezequias, sabe o que ele disse aqui quando ele fala assim: boa é esta palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias? Só que lá atrás fala que dos próprios filhos dele serão tomados. Então, ele disse, praticamente transliterando para a nossa atualidade, ele disse assim: antes eles do que eu. Muito triste isso, né? A morte de Ezequias. Quanto aos mais atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez o açude, o aqueduto, e trouxe água para dentro da cidade, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Ezequias com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Manassés de Judá, segundo Reis, capítulo 21. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Efzibá. Mas fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. O que mais que ele fez? E queimou a seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médios e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não farei que os pés de Israel andem errantes da terra que dei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer segundo tudo o que lhes tenho mandado, e conforme toda a lei de Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram, e Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. O que ira a Deus é quando as pessoas sabem o que devem fazer, conhecem a palavra e não fazem, e Deus fica muito irado. O juízo a respeito de Judá. Então o Senhor falou por intermédio dos profetas, seus servos, dizendo: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior do que tudo o que fizeram os amorreus antes dele, e também a Judá fez pecar
com os ídolos dele, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, que todo o que os ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato. Elimina-o e o emborca. Abandonarei o resto da minha herança. Entregá-lo-ei nas mãos de seus inimigos. Servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos. Porquanto fizeram o que era mal perante mim, e me provocaram a ira desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que te fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. A morte de Manassés. Quanto aos mais atos de Manassés e a tudo quanto fez e ao seu pecado que cometeu, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Manassés descansou com seus pais e foi sepultado no jardim da sua própria casa, no jardim de Uzá. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Amon de Judá. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Mesulemete e era filha de Aruz de Jotbá. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Andou em todo o caminho em que andara seu pai. Serviu os ídolos e a que ele servira e os adorou. Assim, abandonou ele o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Os servos do rei Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Porém, o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon e constituiu a Josias, seu filho, rei em seu lugar. Quanto aos mais atos de Amon e a tudo que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Foi ele enterrado na sua sepultura no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Josias, segundo Reis, capítulo 22. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, e era filha de Adaías de Bozcate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Deus, de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. O rei repara o templo. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e tenha seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa. É muito importante a gente cuidar da casa do Senhor, né? Às vezes a gente deixa a casa do Senhor muito aquém do que deveria. Eu fico muito triste quando estou em uma igreja e que eu vejo descaso para com a casa do Senhor. Fico muito triste. Quem já viveu comigo e conviveu, quem já foi minha ovelha, todas as igrejas por onde eu passei, congregações que eu tive a oportunidade de estar à frente do trabalho, todas, Deus abençoou que a gente fez alguma coisa, alguma reforma, alguma benfeitoria para melhorar a aparência, para melhorar o aspecto da casa de Deus. Eu acho importante. Eu acho que a gente deve ajudar as pessoas pobres, deve estender as mãos, mas não deve esquecer a casa do Senhor. Essa é a minha opinião. Bom, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. É isso que tem que ser importante, é isso. Se está procedendo com fidelidade, é o que está valendo.
né? Nós da igreja, como eu já disse uma vez, da igreja presbiteriana, nós temos, graças a Deus, o costume de colocar, de afixar no mural o que saiu e o que entrou. Não se coloca nome dos dizimistas, porque não tem necessidade disso, mas coloca-se ali o que entrou e o que saiu, para onde foi esse dinheiro. Eu acho isso muito importante. E Uquias acha o livro da lei. Então disse o sumo sacerdote Uquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa, e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Uquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Josias manda consultar a profetisa Hulda. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei Uquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então o sacerdote Uquias, Aicão, Acbor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tiquva, filho de Arás, e lhe falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim: assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Encerramos por hoje a nossa leitura, né? Que Deus possa ter falado ao seu coração, como tem falado ao meu. São muitas instruções, são muitas sabedorias, são muitas orientações que realmente fazem diferença na nossa vida. Então, que nós possamos, como igreja, né? Se você está à frente de algum trabalho como eu, ou se você é apenas não, né, gente? Isso até, desculpa a expressão. Se você é um membro ativo na igreja, porque um membro ativo na igreja, muitas vezes faz muito mais até do que o evangelista. E isso é muito lindo de se ver. Então, se você é um membro ativo na sua igreja, sempre seja um dizimista fiel, um ofertante de coração puro, sabe? Não fica questionando o que é feito com dinheiro, porque aqueles que estão lá para fazer digamos, para fazer a gerência, a administração daquele dinheiro, vão prestar conta a Deus se eles estiverem fazendo coisa errada. Obviamente, se estiver escancarado o erro, tem que se entrar e falar alguma coisa assim. Mas se a gente percebe, está lá no fundo, está tudo certinho, não tem por que ficar questionando, concordam? Só veja se não está sendo gasto com coisas desnecessárias, né? Isso sim, a gente tem que fazer porque somos membros, e membros têm que estar de olho na casa de Deus, não é verdade? Então cuide do que é de Deus, mas cuide com carinho, com respeito, e vá em frente, seja dizimista fiel, porque só é dizimista fiel aquele que realmente tem fé em Deus. Porque quem não tem fé em Deus
não tem condições de dizimar. A gente só dizima porque tem fé que aquele dinheiro não vai faltar. Então, vamos?